Bom, mais um dia do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, hoje na transição do ano de 2021 para o ano de 2022. O ano passado, nessa mesma época, na mudança de 2020 para 2021, nós fizemos um texto relacionado ao Ano Novo. Ao Ano Novo, e a gente perguntava, Ano Novo, Homem Novo ou Ano Novo, Homem Velho? Né? A gente separou, distinguiu o calendário do momento espiritual. Uma coisa é o calendário, que o calendário não para, né? É 2020, 2021, 2022 e 2023 e o calendário vai seguindo. Mas tem um tempo interior, que é o tempo de cada um. É esse o tempo da paciência de Deus, é esse o tempo da paciência de Jesus que espera essa nossa caminhada. A nossa caminhada é diferente da caminhada do calendário. A caminhada do calendário, ela independe de nós. É o movimento da Terra, é o Sol, é a natureza que caminha, fazendo esse tempo relativo nosso aqui do planeta. Mas o tempo de cada um, que a gente cai nesse tempo do todo, que é o tempo espiritual, esse é o tempo da nossa caminhada para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa entrar em comunhão com o Pai, que é trazer a presença de Jesus para dentro de nós. Esse, inclusive, é o Natal, que é o nascimento de Jesus em cada um. E esse é o homem novo, que deveria surgir no ano novo. E a gente faz muita confusão, nós celebramos muito, festejamos muito o calendário, o ano calendário, e trabalhamos pouco na mudança do tempo espiritual. Esse ano passado, esse texto, Homem Novo e Ano Novo, era a pergunta, né? Ano Novo significa Homem Novo? Nós achamos que ele era oportuno para essa data, porque foi um texto que a gente procurava discutir esses assuntos. Aí nós achamos por bem trazer esse texto novamente. Esse texto vai ser colocado no projeto Evangelho por Emmanuel dessa semana também. A partir da semana que vem a gente volta normalmente com os textos inéditos. Mas esse texto que a gente vai repetir agora não é uma mera repetição. Não é por alguma razão que a gente está repetindo. Não é porque não deu tempo de fazer. Não, é porque o tema é oportuno. A abordagem foi oportuna. E seria interessante que a gente refletisse sobre aquele tema. Até quem já teve a oportunidade de assistir, talvez se assistisse mais uma vez, pudesse refletir também em cima desse tema. Porque é um tema muito rico e envolve uma série de coisas. Envolve esse tempo, né? O chamado de Jesus é o chamado para esse tempo individual, para esse tempo íntimo. Não é o chamado do calendário. No calendário, Jesus está há mais de 2000 anos. E no tempo espiritual, onde é que está Jesus em relação a mim? Já nasceu? O Natal já passou em mim? Ele nasceu, o Natal aconteceu em mim? E o homem novo chegou? Ou continua o homem velho? O homem velho esperando o ano novo a cada ano. É mais ou menos essa a linha de raciocínio daquele texto que vale a pena a gente refletir mais uma vez. Então até a próxima semana. Um abraço. Bom, nós estamos vivendo nesse momento as últimas horas do ano de 2020. Foi um ano diferente, onde nós tivemos muitas oportunidades de fazermos coisas diferentes, mas também tivemos muitas dificuldades de fazermos coisas diferentes, porque nós teimamos em fazer as coisas de maneira sempre iguais. Algumas coisas que nós tentamos mudar, nós mudamos a forma para fazer as mesmas coisas. Foi muito difícil. Algumas condutas que a gente estava muito acostumado a fazer, a gente tinha muita dificuldade de fazer diferente. Fazer diferente não quer dizer fazer a mesma coisa de maneira diferente. Fazer diferente deveria ter sido uma maneira mais profunda de ver o diferente. Nós tivemos uma grande oportunidade nesse ano de 2020 para pensarmos a vida de maneira diferente.
mas a nossa visão foi muito parecida com a de todos os tempos, só que, como não podia fazer de determinada maneira, a gente fazia a mesma coisa de outra maneira. Então não foi tão diferente assim a nossa conduta. Por isso, até agora que a gente está vendo toda a movimentação do Ano Novo, as pessoas comemorando da mesma maneira o Ano Novo. Quer dizer, o ano é novo, mas a maneira de receber o Ano Novo está velha, né? Porque a gente não conseguiu criar maneiras novas de viver as coisas velhas. A gente faz o contrário, vive de maneira velha as coisas novas. Aí, no texto de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira. Hoje por ser especial, como a semana passada, que foi Natal, a gente fez uma edição especial do projeto Evangelho por Emmanuel, e hoje, por ser o último dia do ano, a gente também vai fazer uma edição especial em função desse Ano Novo. E a gente colocou um título: Ano Novo, Homem Novo, como se a gente estivesse indagando para nós mesmos. O Ano Novo significa um homem novo? Ou o Ano Novo significa abrir as portas para a sobrevivência do homem velho? É o homem velho que vai continuar sobrevivendo no Ano Novo? Para que o Ano Novo, se o homem continua velho, se o homem não se renova como ano? Aí a gente começa a pensar, a relativizar a questão do tempo, né? A gente quis brincar um pouco com o tempo, relativizando. O ano é tempo calendário. O Ano Novo é um tempo calendário. O homem novo é um tempo interior. É um tempo de sentimento. É um tempo da condição humana. São tempos diferentes. Um é um tempo material. O outro é um tempo espiritual. São tempos diferentes. E a gente não pode querer a mesma coisa de coisas diferentes. Só para continuar o processo de relativização. Esse tempo calendário, ele é completamente humano do nosso planeta. O nosso calendário é feito com base em quê? Com base no movimento de rotação da Terra. Um dia é o quê? É o tempo que a Terra dá uma volta em torno de si mesma, sobre um ponto qualquer, um ponto de referência, ela dá uma volta completa, passando pelo dia, passando pela noite. Isso é um dia do nosso calendário. E um ano desse ano calendário desse nosso planeta Terra? É o tempo, são 365 dias que o nosso planeta gasta para dar uma volta sobre o Sol. Então isso é um ano. Então eu estou enxergando a vida sob o ponto de vista desse nosso planeta. Eu estou enxergando a vida e pautando todo o tempo, refletindo o tempo só sobre o ponto de vista da Terra, que dá uma volta sobre si mesma e faz um dia, ou sobre essa mesma Terra, que dá uma volta sobre o Sol e faz um ano. Eu não vejo na doutrina espírita que há muitas moradas na casa do Pai, inclusive uma morada interior. Mas se há muitas moradas na casa do Pai, qual é o tempo do Pai? Qual é o tempo de Deus? Qual é o tempo do homem espiritual? O homem espiritual é outro tempo. Até mesmo dentro do mundo, nós temos tempos diferentes, nós temos fuso horário. É a posição que cada um se encontra na Terra que está em movimento. E esse lugar que cada um se encontra na Terra dá um tempo diferente. Hoje eu estou num tempo que no Japão, que está num lugar geográfico diametralmente oposto ao meu, ele está um tempo completamente contrário ao meu. Eu estou durante o dia, lá está durante a noite. Lá está a noite, aqui está durante o dia. Isso dentro do mesmo planeta. Agora, se eu for refletir como espírito eu não vou refletir na Terra, sobre um planeta. Quantos sóis, quantos milhões, bilhões de sóis, quantos bilhões e bilhões de planetas,
Como é que eu posso imaginar um tempo tendo como referência o tempo, o tempinho da terra, o tempinho meu da terra? Esse tempinho é para uso doméstico. Esse tempinho é para mim, é para eu controlar minha vida, para eu fatiar a minha história, para eu ter esperança de começar um ano novo, para eu ter esperança de terminar um dia, de terminar uma semana, de terminar um mês, para eu marcar algumas coisas. Mas esse calendário, como dizia Jesus, o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? O homem foi feito para o calendário ou o calendário foi feito para o homem? O calendário foi feito para o homem. Então, eu não fui feito para o calendário. Eu não posso me pautar pelo calendário. Eu não sou o calendário. Então, o ano novo é uma efeméride humana da Terra? É. Alguma coisa contra? Não. Algum problema com isso? Não. Vamos viver isso? Vamos. Mas vamos relativizar isso. Qual a importância que tem isso? E vamos separar isso. Eu não posso misturar o espírito imortal que eu sou no tempo da terra. Porque se eu misturar o homem, o espírito imortal que eu sou no tempo da terra, eu viro um calendário. Eu viro o tempo humano. Eu viro o tempo da terra. Aí, em vez de eu ser um espírito que vai transitar por todos os planetas, que um dia vai sair por aí, que é imortal, que não tem limite, eu vou limitar esse espírito a um raciocínio da Terra. Eu não estou com isso querendo fazer uma viagem absurda. Eu só estou querendo relativizar, né? Até porque, se o tempo calendário é um, o tempo espiritual é outro. A marcação do tempo no calendário é o espaço, né? É o tempo e o espaço. E o tempo sentimental, o tempo do espírito, é vida. Então Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. O tempo que nós temos de encarnação, que circunstancialmente a gente conta em calendário, eu vou viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, é só uma matemática humana do planeta Terra, desse homem que pauta a sua vida no giro da Terra em torno de si mesma e no giro da Terra em torno do Sol, né? Eu não posso pautar minha existência, minha vida nisso, mas eu posso me organizar a partir disso. Eu tenho um tempo, mas eu tenho um tempo espiritual, eu tenho uma maturidade espiritual. E com a minha maturidade espiritual, eu recebo um tempo para encarnar na Terra. E eu vou viver esse tempo calendário, mas esse tempo calendário que eu vou viver é para alterar o meu tempo espiritual. Senão eu estou matando o tempo. Olha os mortos enterrando seus mortos. Quem são os mortos? São aqueles que continuam mortos para o tempo espiritual, para o tempo do espírito. São aqueles que matam o tempo, porque passam um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 ano, 10 anos, e somos os mesmos às vezes. Se nós passamos a nossa existência sendo os mesmos, o que aconteceu? O tempo do calendário passou, mas o tempo espiritual morreu, está morto. Então eu estou gastando um tempo, referência, relativo, para matar um tempo de Deus, um tempo espiritual. Olha que eu posso estar fazendo uma loucura. Desse ponto de vista, perder tempo é perder vida. Jogar tempo fora é jogar vida fora. Porque eu tenho um tempo de fazer algumas coisas e não faço. Aí a gente começa o nosso raciocínio relativizando isso. Tempo, espaço, terra, tempo calendário, tempo espiritual. Quando alguns espíritos acordam, despertam, o que aconteceu? O tempo espiritual. Porque o tempo espiritual é de cada um.
olhos de ver, ouvidos de ouvir, está falando de quê? Do tempo calendário ou do tempo espiritual? Está falando do tempo espiritual. O tempo de cair em si, o tempo de ouvir o chamado, o tempo de ouvir a voz do íntimo, da consciência, do dever. Esse tempo é o quê? É um tempo cronológico? É um tempo calendário? Não, é um tempo espiritual. Por isso é que os espíritos falam, calma, cada um tem seu tempo, porque não é um tempo cronológico. Por isso a gente começa a imaginar a nossa grande infantilidade, ingenuidade, quando a gente fica falando de mundo de regeneração, considerando o tempo calendário. O mundo de regeneração não é tempo calendário. O mundo de regeneração é tempo espiritual. Porque é tempo de um homem modificado, que o homem modificado modifica o mundo. Olha como a gente inverte tanto as coisas. Então a primeira coisa que a gente pensa num dia com uma data como essa, Ano Novo, é que não é um mundo novo, não é um universo novo, não é um espírito novo. Está mudando um calendário, está mudando um ano calendário. Mas se eu estiver mudando esse ano calendário, com o ano espiritual, com uma parte espiritual morta, estacionada, o calendário humano, o calendário espiritual, o calendário moral, está morto, está parado. Esse é que eu preciso movimentar. Aí eu peguei alguns textos do Emmanuel que falam um pouco desse tempo, né? No livro Livro da Esperança, capítulo 67, tem um texto que Emmanuel fala, tempo de hoje, comentando aquele versículo do Evangelho de João 12:35, quando Jesus fala, por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Essa luz era a presença dele ensinando, era a oportunidade, era a luz das possibilidades desse tempo infinito que tinha para aprender alguma coisa. Andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos retenha. Aí Emmanuel comenta esse versículo do Evangelho de João. Olha o que Emmanuel disse. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Então o hoje é fundamental. A minha ação é agora. Então o ano novo é agora. É a mudança minha, agora. Não é passar o dia de amanhã e acordar a mesma pessoa. Acordar a mesma coisa, com as mesmas convicções. Cair em si, mudar o tempo, viver. Ontem, retaguarda, passado. Amanhã, porvir. Então eu não vou viver o ontem, porque já foi vivido. E não vou viver o amanhã, porque nesse tempo ainda não chegou. Eu tenho que viver o agora. E o agora é a sintonia desse tempo espiritual com esse tempo calendário. A minha oportunidade é agora. Eu cheguei agora, nesse ano de 2020, eu estou aqui presente, e nesse ano de 2020, nessa mudança de ano calendário de 2020 para 2021, eu espero que nesse ano de 2021 eu seja uma pessoa melhor. Eu seja uma pessoa que comece a se aperfeiçoar cada vez mais, aproveitando o tempo de hoje. Não é deixar para segunda-feira, igual o regime que a gente sempre fala, não é deixar para depois, como a gente sempre fala, quando vai parar de algum vício, alguma coisa, ou regime, ou deixar de fumar e etc. O Emmanuel continua. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Então, o tempo de hoje é uma oportunidade de quê? De corrigir um ontem e de já adiantar um amanhã. É no hoje que eu conserto ontem e que eu programo o amanhã. Não é programar de fazer planejamento. É porque na medida em que eu estou vivendo hoje, eu vou colher as consequências amanhã. Não é só planejar, não. Quando eu estou executando alguma coisa hoje, a minha maneira de viver o ano de 2000 é a consequência que eu vou viver ali na frente. Então, eu não posso reclamar ali na frente de colher algumas consequências que eu estou plantando agora.
Por isso é importante prestar atenção na oportunidade, não jogar o tempo espiritual fora. Porque esse tempo calendário, a gente não consegue segurar, porque ele passa. Um dia, outro dia, o calendário vai indo, como sempre foi. Mas o tempo espiritual eu paro, porque eu consigo parar. Quantas pessoas a gente conhece que é a mesma pessoa há anos, que não se modifica? O tempo calendário está passando, mas as convicções dessa pessoa, a maneira de exercer a sua religiosidade, a maneira de ser com a família, a maneira de ser no trabalho com os amigos, a maneira egoísta de ser, a maneira orgulhosa de ser, a maneira vaidosa de ser, continua a mesma. Então esse tempo interior, esse tempo espiritual, está morto, porque eu gastei o tempo calendário e não fiz nada comigo, e não me transformei. E Emmanuel continua: tudo se transforma com o tempo. No trecho de instantes deslocam-se mundos, proliferam micróbios. Emmanuel está dizendo que a vida é movimento. Se a vida é movimento, como eu vou parar? O movimento da vida tem que acontecer em mim, porque no trecho de instantes mundos se movimentam. Eu não faço o meu tempo calendário pelo movimento da Terra em torno do Sol. Será que é só a Terra que se movimenta em torno do Sol? Ou tudo está se movimentando? O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. As oportunidades são iguais. As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Opa! Então as oportunidades são iguais. O tempo está aí, para todos. O que é que cada um faz com o tempo? Tem gente que vive poucos anos, e você vê a nítida mudança, transformação, crescimento moral que essa pessoa experimentou na própria encarnação. E o que é que eu faço comigo? Como é que eu nem me avalio? Eu nem faço como Santo Agostinho falava, né? À noite eu não fico pensando o que eu fiz, o que eu posso ter comprometido a vida de alguém, né? Eu posso pensar sobre isso, minhas condutas orgulhosas, me conhecer, conhece a si mesmo, conhece a ti mesmo. Então o tempo é igual, a oportunidade é igual. O que difere é o que cada um faz com essa oportunidade. Alguns matam o tempo. Esses são os mortos que Jesus pede para deixar enterrar os mortos. E aqueles que fazem alguma coisa com o tempo são aqueles que Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso, porque começam a experimentar o cair em si. Esses são os filhos pródigos que começam a trilhar o caminho de volta para a casa do Pai. Outro texto, valei-vos da luz, também do Emmanuel, deixa eu ver de que livro. Pão Nosso, capítulo 6, valei-vos da luz, valei-vos da oportunidade, do tempo, né? O homem encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, os dias que foram e os dias do porvir. Olha que são duas eternidades mesmo. Dá para tirar do tempo essas reflexões. A minha condição de espírito não se resume nessa personalidade Wilter. O passado dessa individualidade vai muito antes. É uma eternidade antes de Wilter. Então eu tenho uma eternidade atrás. Essa personalidade Wilter foi só um tempo dentro dessa individualidade. E da mesma forma o futuro é outra eternidade. Então nós vivemos entre duas eternidades. E o nosso presente é a maneira de atuarmos nas duas eternidades. É a maneira de atuarmos consertando as besteiras feitas na eternidade passada, que trouxe como consequência toda a situação que eu me encontro hoje. E também é a maneira de atuar na eternidade futura, que é o meu caminho e a minha grande peregrinação para a perfeição do Espírito. Então eu tenho toda uma eternidade para caminhar, e não tem sentido quem ainda tem uma eternidade para caminhar achar que pode se acomodar, achar que pode parar,
achar que pode ficar sendo sempre igual, sempre a mesma coisa, sempre a mesma pessoa. A vida humana, o Emmanuel diz, a vida humana, pois, apesar de transitória, essa é a nossa existência, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. É a oportunidade, é essa chama, é essa luz, é esse andai-vos enquanto tendes luz, andai-vos enquanto você está aí, com a oportunidade sagrada, com a oportunidade de fazer alguma coisa, de se aperfeiçoar, de se modificar. Não fique igual esperando o calendário passar. Ninguém se modifica com o passar do calendário. Não é suficiente. O passar do calendário não faz a mudança necessária em nós. Pode até trazer uma ou outra coisa, mas é muito insignificante em relação àquilo que a gente pode fazer se a gente acordar e começar a atuar no pensamento, atuar no sentimento, atuar em nossas ações. Ele diz, nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Olha quanta coisa é preciso fazer no crescimento espiritual nesse tempo. E o que a gente faz nesse tempo? Fazemos tudo igual. Fazemos as mesmas coisas. Até quando aparece um ano como o ano de 2020, de grande oportunidade que quebrou a nossa rotina, quebrou o nosso vício, o nosso hábito de fazer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. Quantas vezes o nosso Natal foi igual? Quantas vezes a nossa passagem de ano foi igual? Quantas vezes os nossos aniversários foram iguais? Quantas vezes a nossa Páscoa foi igual? Quantas vezes o nosso domingo foi igual? Quantas vezes tudo foi tão igual? Quantas vezes eu fui tão igual? Quantas vezes nós fomos tão iguais? E aí vem o ano de 2020, que eu tive uma grande oportunidade, uma força exterior de tentar refletir em fazer diferente. Eu fiquei desesperado porque eu não conseguia fazer tudo igual. Aí eu queria fazer o mais parecido possível. Aí eu fiz um aniversário de carro. Desculpa, eu fiz um aniversário de carro. Aí eu fiz uma festa, sabe, eu invento coisinhas, eu invento maneiras sutis que modificam pequenos detalhes, mas não mudam a coisa, não mudam a essência. Eu continuo enxergando a vida da mesma forma. A minha religiosidade, quantas vezes eu exerci da mesma forma, indo nos mesmos dias, nas mesmas instituições, fazendo as mesmas coisas. Aí eu tinha o hábito de ir tal dia, de fazer tal coisa, de ouvir uma palestra, de tomar um passe e de fazer... Tudo bem, é útil, etc. Mas o que é que isso me modificou? O que é que isso me libertou? Por que eu não aproveitei essas oportunidades para me libertar? Por que eu não me libertei de algumas convenções? Por que eu não me libertei de algumas coisas que me escravizaram? Por que eu não me libertei? Agora, no Natal, a gente via os centros comerciais abarrotados de pessoas se contaminando para levar lembrancinhas que podiam ficar sem. Por que eu tinha? Sem entrar demais nisso, que eu não vou entrar demais nisso, porque não é o caso nosso aqui. Mas a gente está falando de costumes, a gente está falando de hábitos, a gente está falando de maneiras de ver a vida. Eu podia ter, né, a minha relação com meus pais, com meus filhos, minha relação com os colegas. Por que nós não encontramos algumas formas? Tínhamos que ter encontrado, alguns encontraram algumas formas diferentes. Algumas famílias a gente vê algumas mães dando depoimentos. Foi difícil porque não sei o quê, mas eu me aproximei mais da minha filha, me aproximei mais do meu marido, não sei o quê. As pessoas acabaram descobrindo maneiras de relação espiritual. Nós conseguimos, à custa de uma pandemia, em poucos momentos, um certo lampejo, né? Olha, por que eu faço sempre assim? Por que eu nem penso?
Por que eu gasto um dinheiro que eu não tenho num cartão de crédito que eu não tenho para entrar numa fila de mercado, numa pandemia, para comprar um ovo de chocolate? Sabe? É o ano calendário, ano que vem tem mais. Aí a gente está aí doido, desesperado, para o ano que vem ser igual. A gente quer um ano igual. A gente está torcendo por uma vacina para que a gente possa voltar a ser os mesmos. Que pena que uma vacina vai chegar e cada um vai voltar a ser o que sempre foi. Não era para isso essa pandemia. Era para a gente ser diferente. Era para eu ter pensado melhor sobre cada uma dessas coisas, sem condenar nenhuma delas. Sem condenar aniversário, sem condenar Páscoa, sem condenar Natal, sem condenar Ano Novo. Não, sem condenar nada disso. Era só refletir. Era me posicionar de maneira diferente, era pensar de maneira diferente, era não ser engolido por essas coisas, era para não ser tão igual. Porque às vezes a gente pega alguém que, se pegar os últimos 10 anos, fez a mesma coisa. Se pegar os últimos 20 anos, fez a mesma coisa. E agora está fazendo a mesma coisa com a mesma roupa branca, com a mesma taça de champanhe, com a mesma comida, com o mesmo cardápio, falando a mesma coisa. Feliz Ano Novo. Para pessoas tão velhas, pessoas tão iguais. Como é que a gente vai falar Ano Novo? Porque é um ano novo, porque o calendário é novo. Mas é um calendário novo para pessoas velhas. E a gente não vai ficar muito tempo por aí, porque não convém. Voltando para um texto do Emmanuel, diante do amanhã. Olha, um amanhã. Não conseguimos explicar, esse diante do amanhã está no livro Justiça Divina, capítulo 65. Não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões da superfície. Os espíritos não conseguem explicar o nosso apego desvairado a essas ilusões que a gente estava comentando aqui agora. São as nossas ilusões da superfície. São as nossas ilusões desse planeta calendário. Que a gente tanto está preso ao calendário como está preso ao planeta. A gente não tem que estar preso nem ao planeta. O nosso pensamento tem que estar além disso. Chico Xavier fez algumas viagens além, interplanetárias. E tem até uma piada engraçada. E a Emmanuel perguntou para ele: e aí, Chico? Ele: não, quero voltar para casa para tomar um cafezinho. Olha que grandeza de raciocínio. Ele viu tanta coisa. Ele viu um mundo tão grande fora do planeta que ele falou: não, eu quero voltar para a segurança do meu planeta, tomar um cafezinho e pensar e refletir na imensidão de coisas que eu vi. Mas às vezes a gente se recusa a ver essa imensidão de coisas, porque a gente quer ser os mesmos mortos de sempre, fazendo as mesmas coisas, nas mesmas datas, com as mesmas comemorações, das mesmas formas, e até quando a gente tem uma ajuda divina, como uma pandemia que pode ser, de algum ponto de vista, avaliada assim, a gente insiste em achar mecanismos, subterfúgios, para sermos sempre os mesmos. Que insistência nossa. Iludidos na superfície. Nem entendemos porque não dedicas alguns minutos, algum tempo, alguma semana, algum mês, para refletir sobre a transitoriedade de tudo isso. A transitoriedade desse calendário, do mundo, dessas coisas que me iludem. Né? Reconhecendo que nada levarás. Aí aquela coisa que a gente sempre vê, né? A gente nada vai levar além do que a gente trouxe. O que eu trouxe? Eu trouxe a mim mesmo, um espírito, que tinha alguma condição moral, intelectual, e que precisava, com o passar do tempo, com a oportunidade, modificar essa condição moral e intelectual. Aí eu gasto todo o tempo calendário, o tempo espaço, eu gasto todo esse tempo e não me modifico moralmente, intelectualmente. Eu matei o tempo, eu matei a vida que Jesus trouxe, a vida em abundância. E eu não soube aproveitar que Jesus trouxe a vida em abundância, matei a vida em abundância e matei o próprio Jesus, que trouxe a vida em abundância. Porque eu queria ser sempre os mesmos. Falando que não podia curar no sábado, falando que não podia fazer isso, que tinha que apedrejar, que tinha que não sei o quê. Olha, nós sempre os mesmos. E para a gente
encerrar, eu trouxe também, para não ficar, para trazer a doutrina espírita para esse raciocínio, ou o contrário, para a gente entrar com esse raciocínio na doutrina espírita, eu trouxe um trecho de uma fala de Kardec no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas, aquela questão do verdadeiro espírita, né? Olha o que ele diz para a gente refletir. 3 linhas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Alguém já viu alguém fazer a transformação moral e domar as más inclinações só com o passar do calendário? Não é possível. Aqui ele não está falando do calendário. Aqui ele está falando do calendário homem, do calendário espiritual. Aqui ele está falando do calendário moral. Ele está falando de outra coisa. Porque aí que reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. Qual? Aquele que se transforma. Aquele que se modifica, aquele que não fica eternamente o mesmo, aquele que não fica eternamente igual, aquele que vai se conhecendo, se reconhecendo, se modificando, se transformando, retirando imperfeições do passado, resolvendo questões do passado, projetando um novo futuro, se construindo novo. Esse é o novo, esse é o cristão, esse é o espírita. Então, aqui ele disse 2 pontos, né? Reconhece o verdadeiro espírita por 2 motivos, 2 razões aqui, ó, pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. São 2 coisas distintas. Uma coisa vem primeiro, pela transformação moral. Então, eu já tenho que ter me transformado, eu tenho que ter alguma transformação moral. Eu não posso viver de calendário em calendário, passando o calendário, vivendo o calendário, sendo moralmente o mesmo. A mesma conduta moral que eu tinha, eu continuo tendo. Então é refletir a minha transformação moral. Um ano novo é um homem novo? Um ano novo vai ser um homem novo se o homem novo tiver uma transformação moral. Aí o ano novo vai ser um homem novo. Mas para o ano novo ser o homem velho, não é o ano novo, não é o homem não é o cristão. Não é o ano novo do cristão, é o ano velho, é o calendário novo do homem velho. Então a gente pode brincar com isso. O que é novo, o que é velho nisso aí? O passar do calendário não é novo, o passar do calendário é o movimento da Terra, em torno de si mesmo, em torno do Sol, só isso. Mas e eu que estou nessa Terra? E nem sou necessariamente daqui, eu estou, porque eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou, eu sou um espírito, eu não sou a Terra. Esse é o movimento da Terra, em torno de si, em torno do Sol. E o meu movimento? E se eu tiver que fazer um movimento em torno de mim mesmo? Eu tiver que fazer um movimento de rotação em torno de mim mesmo? Eu vou fazer uma rotação em torno dos meus próprios sentimentos? E eu fazer um movimento de translação em torno do Sol? Quem é esse Sol? Que eu preciso me movimentar, eu preciso me transformar. Então, esse Sol, essa luz é o amor. Então eu preciso fazer um movimento em função desse amor. Eu preciso me transformar moralmente. Então o primeiro movimento é a transformação moral. Só o calendário não me transforma moralmente. Mas tem um detalhe. A transformação moral nunca vai ser definitiva, porque sempre vai ter um processo permanente, infinito, de transformação, de aquisição de virtudes. Emmanuel, no Espírito Emmanuel, no prefácio do livro O Consolador, ele fala muito bem isso. Os espíritas fazendo algumas perguntas, ele falou, olha, eu vou responder essas perguntas para vocês, mas preste atenção que essas respostas não são definitivas. São as respostas compatíveis com o meu momento, são as respostas compatíveis com o meu alcance. Se o Espírito Emmanuel, naquele momento, estava dando respostas, dizendo que não eram definitivas, que eram compatíveis com o que ele enxergava naquele momento, por que alguns de nós, hoje, acham que já enxerga tudo? Acha que tem as respostas de tudo?
acha que já sabe de tudo, né? E a gente tem que fazer essa transformação moral, porque ela não vai ter fim. Só que exatamente porque a transformação moral é uma transformação permanente, ela só vai continuar acontecendo se eu tiver a segunda parte da afirmação. Qual a segunda parte da afirmação? A primeira é pela sua transformação moral. Aí o Kardec põe o I. E por quê? Pelos esforços para domar as más inclinações. Então eu sempre vou ter algumas más inclinações. Com o grau de consciência que eu tenho hoje, essas más inclinações, daqui a um tempo eu poderia até não ter. Mas eu vou enxergar outras que eu não enxergo hoje. Então, à medida em que eu vou eliminando algumas más inclinações, dominando algumas más inclinações que eu enxergo hoje, eu vou ampliando a minha visão, vou enxergando novas inclinações, novas más inclinações. Se eu só enxergava o bater ou matar alguém como má inclinação, hoje eu já enxergo pensar mal de alguém como uma má inclinação. Um sentimento contrário em relação a alguém, eu já enxergo como uma má inclinação. E olha como isso vai se sutilizando. Então eu só vou me aperfeiçoando se eu tiver um aperfeiçoamento moral, se eu tiver uma evolução moral e ao mesmo tempo se eu fizer esforços. Então fazer esforços é não dormir, é ficar atento. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, porque aí eu vou me modificando pela instrução e pelo sentimento e pelo coração. Aí eu vou me esforçando, vigiando e orando permanentemente para domar as minhas más inclinações. Porque a minha consciência, a gente fala sempre isso, a minha consciência é progressiva. Ela é progressiva mesmo. Eu vou adquirindo virtudes, e à medida que eu vou adquirindo virtudes, minha consciência amplia. E quando eu adquiro virtudes, que a minha consciência amplia, o meu dever aumenta. Aí eu não consigo deixar de cumprir determinados deveres que para mim ontem nem era dever. Aí você não entende como é que alguém faz uma coisa que parece que é obrigação e a gente nem acha que devia fazer. Por quê? Porque para ele já é um dever, para mim é um favor. Ou para mim eu nem enxergo, para mim eu nem devia fazer. Para mim os outros é que devem fazer para mim. Eu ainda estou naquela de que as pessoas é que devem me servir. Eu ainda não entrei naquele mundo em que eu preciso servir. Olha as nossas diferenças. Bom, e aí é preciso que a gente se reconheça como um verdadeiro espírita, como um verdadeiro cristão, não para fazer uma religiosidade escrava do tempo, escrava do calendário, uma religiosidade estática, estagnada, parada no tempo, para ser superada. Porque a nossa religiosidade não pode parar no tempo, não pode ser superada. Eu não alcancei a compreensão de Jesus, eu não alcancei a compreensão de Deus. Então eu preciso avançar sempre, permanentemente na compreensão dos ensinamentos de Jesus e na compreensão da obra divina, na compreensão das leis divinas. Porque à medida em que eu vou avançando nisso, eu vou caminhando esse caminho que Jesus ensinou, e vou aprendendo a me aproximar da casa do Pai. É preciso me transformar. E aí o ano novo, eu espero que adquira um novo significado. Eu não posso ser o velho homem, com as mesmas roupas, da mesma forma, com as mesmas palavras, com as mesmas frases, querendo comemorar um ano novo. O ano novo exige um homem novo. E um homem novo vai ter um ano muito bom para comemorar. Aí não vai ser um ano calendário novo. Aí vai ser uma eternidade nova. Que Deus nos abençoe e que a gente não conquiste um ano novo. Que a gente conquiste uma eternidade nova. Que a gente vai conquistar uma eternidade nova quando o nosso coração for novo. Quando formos um homem novo. Quando formos um espírito novo que nasceu para a vida que Jesus trouxe. Para essa vida em abundância. Feliz Ano Novo!